parou para pensar nas consequências do descarte inadequado de medicamentos? A responsabilidade que temos com a natureza e qual a forma adequada de descarte? Para responder essas e outras perguntas, estão aqui com a gente hoje Daiane Muniz Barbosa, técnica em Química, Edson Aparecido Ferreira dos Santos, radiologista, Isabela Fernanda Camargo, auxiliar de farmácia, Júlio César Nascimento Silva, representante das indústrias, e Nayara Silva de Araújo, representando a sociedade. Nayara, como você realiza o descarte dos medicamentos que vencem, sobram e que não foram usados? Então, como forma de pensar no meio ambiente, toda vez que sobra medicação, a gente não utiliza, se tiver dentro do prazo da validade, procuro sim, sempre estar entregando nos postinhos de saúde, de forma que possa ser novamente utilizado. Agora, quando eles estão vencidos, a gente não pode estar descartando na privada, na lixeira comum, então o correto é colocar numa sacolinha, que é o que eu faço, eu ponho na sacolinha todas essas medicações que sobram, e eu levo na farmácia mais próxima da minha casa para descartar por lá, porque é a forma correta de descarte, né, para evitar que a gente acabe contaminando o nosso meio ambiente com medicações e produtos químicos que não são naturais. Daiane, quais são os problemas ambientais e impactos resultantes do descarte incorreto de medicamentos? Boa tarde, pessoal. O fato é que ao descartarmos medicamentos em local inadequado, como lixo comum ou sistema de esgoto, o medicamento vai acabar atingindo o meio ambiente. Por que isso ocorre? Porque medicamentos são compostos, em sua maioria, por substâncias tóxicas. E quando estas substâncias não são tóxicas, elas se tornam tóxicas por conta do descarte incorreto, em função da decomposição microbiana ou decomposição química. Sendo assim, essas substâncias vão sendo degradadas e atingem o solo, a água, através dos lençóis freáticos, e podem afetar os organismos vivos, como os rios, os peixes, as algas, e assim por diante. E como isso é um ciclo, nós, seres humanos, também vamos ser atingidos ao bebermos dessa água ou consumirmos esses animais. É isso. Júlio, a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a logística reversa, ou seja, a devolução do produto ao fabricante para o descarte. Porém, os medicamentos ainda não estão incluídos na lei, não é mesmo? Letícia, realmente desde 2010 tem uma lei que é a 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê o que nós chamamos de responsabilidade compartilhada, que se trata de um conjunto de atribuições entre a cadeia do produtor, que seriam os varejistas, os fabricantes, né, a indústria de maneira geral, até o consumidor final. Além disso, está implementada a logística reversa, que se trata de meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos, né, a reutilização desses resíduos sólidos no setor empresarial, na indústria, sendo responsabilidade da indústria, né, do produtor, a sua destinação ambientalmente adequada. Então, o consumidor final poderia devolver os medicamentos vencidos até o produtor, até o fabricante, e ele que devia de dar o destino correto. Porém, nessa lei não está listado os medicamentos propriamente dito. Estão listados outros resíduos, como pneus, fluidos lubrificantes. Uma saída para isso são os acordos setoriais entre o poder público e os produtores. Essa medida poderia solucionar o problema tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada, mas esses projetos ainda estão em fase de elaboração no Senado brasileiro. Edson, no Senado existem 2 projetos de lei. É a Lei PLS 33 de 2012, que autoriza a venda de medicamentos por dose, e a PLS 148 de 2011, que inclui o descarte de medicamentos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Explica um pouco para a gente o contexto que esse projeto seria aplicado. Boa tarde, pessoal.
Então, pode haver necessidade de um remédio do qual se use apenas 4 comprimidos, no qual a caixa vem com 12 ou 20. Então, o ideal é que haja oportunidade para que as pessoas possam comprar o remédio dentro das suas necessidades. Além de evitar o desperdício, evita que as pessoas tomem medicamentos vencidos ou até mesmo se automedicarem. Quando é prescrito um determinado medicamento, ele prescreve o nome e a quantidade que tem que ser utilizado do mesmo, o que nunca coincide com o volume do medicamento que é vendido nas farmácias. Então, é comum de muitos dos fármacos sobrar na caixa. Com a preocupação de que isso não ocorra, há de fato um perigo, que a própria Agência de Vigilância Sanitária determinou, que é uma resolução da possibilidade da venda fracionada desses medicamentos, mediante uma série de critérios. Isabela, quais práticas nós, como pacientes, podemos realizar para diminuir o lixo medicamentoso e até mesmo a automedicação? Bom, o recomendado é levar o medicamento vencido para uma farmácia, seja essa farmácia perto de sua casa ou para qualquer outra farmácia. E também pode ser levado para os postinhos de saúde, porque lá eles possuem as melhores condições de descartar os medicamentos, e lá é descartado da forma correta. Bom, possuem algumas práticas também que nós podemos seguir para tentar diminuir o nosso lixo. Por exemplo, como fazer uma lista dos medicamentos que já possuem em casa, comprar a quantidade mais próxima do tratamento prescrito, nunca interromper o tratamento médico por conta própria, comprar medicamentos apenas quando for realmente necessário, nunca guardar medicamentos vencidos ou que já tenham encerrado o tratamento, e caso não tiver nenhuma farmácia ou nenhum postinho de saúde, o certo é procurar a vigilância sanitária. Bom, esse foi o Fármaco News, podcast mais importante do seu dia. Eu sou Mariana Silva. E eu sou a Letícia de Cássia da Lostozeuli. Os convidados foram Daiane Muniz Barbosa, Edson Aparecido Ferreira dos Santos, Isabela Fernanda Camargo, Júlio César Nascimento Silva e Nayara Silva de Araújo. Esse episódio usou fontes e dados do Ministério do Meio Ambiente e o Senado Federal.